Bora trabalhar, meu povo, bora trabalhar, minha pova, vocês estão bom? Eu espero que estejam saudáveis. Vamos trabalhar agora com o tema transportes e logísticas de carga no Brasil e no mundo. Bora lá! O nosso primeiro passo é percebermos que existe uma estrutura econômica de circulação de produtos, mercadorias e cargas, onde necessariamente nós temos os transportes como as setas que interligam as diversas formas de produção econômica e de existência econômica da nossa sociedade. Mas são os transportes que vinculam o translado da matéria-prima da natureza, onde ela é extraída, até a área de transformação nas indústrias. São os transportes que vinculam o escoamento do produto industrializado ou manufaturado para o comércio. São os transportes que levam o produto vendido pelo comércio até a casa do consumidor. Esses transportes são a cola, o link, o amálgama que une todos estes caminhos e percursos da nossa economia. Então dá para dizer que a economia tem alguns, digamos, suportes, pedestais. Os transportes, sem sombra de dúvida, são um dos mais importantes. Ainda temos a energia utilizada para todo esse processo, o próprio mercado, a mão de obra, né? Pilares de uma estrutura de produção de riquezas que é muito importante para a nossa sociedade moderna. Não vamos deixar isso de lado, ok? Partindo desse pressuposto, este grande pilar da economia pode ser subdividido em diversos modais de escoamento produtivo. Estão eles aí no nosso slide. O rodoviário, o ferroviário, o hidroviário, o aeroviário e os dutos, o dutoviário. Sendo que o hidroviário pode ser subdividido em marítimo, fluvial, melhor dizendo, rios, e lacustre, o transporte em lagos. E o dutoviário pode ser utilizado tanto para gás, quanto para óleo, quanto para produtos minerais diversos que tenham essa estrutura fluida, líquida ou gasosa. Bom, basicamente, os principais produtos escoados diferem, obviamente, nos modais de escoamento. O ferroviário e o hidroviário são muito importantes como modais que podem escoar cargas pesadas, sólidas, volumosas, por longas distâncias com baixo impacto ambiental, baixo uso de combustível e custo baixo. Os rodoviários, o modal rodoviário, interliga pequenas distâncias e, em geral, cargas que devem ser muito mais leves do que o ferroviário e hidroviário podem transportar. Aeroviário para cargas leves, de alto valor agregado, porque o custo desse transporte é muito alto, pode ser utilizado para longas distâncias. E o dutoviário, também utilizado para longas distâncias, mas pensando em cargas que se permitem transportar por diferença de pressão, seja porque são gasosas ou líquidas, e que podem ser transportadas a longas distâncias em grande volume. Bom, começamos a observar estes modais segundo sua eficiência de transporte de carga e segundo os países. Vejam, quando a gente compara os três principais modais, o rodoviário, o ferroviário e o hidroviário, os três principais modais de transporte de carga pesada, nós vemos que, com o mesmo litro de diesel, um caminhão carrega 25 toneladas de produtos, enquanto um trem com o mesmo litro carrega 5 vezes mais, 25 toneladas, portanto, e um navio carrega 5 vezes mais que um trem, portanto 625 toneladas com o mesmo litro de diesel. Percebemos então que o mais eficiente e o menos poluente, neste caso, é o transporte hidroviário. Vamos analisar ele com mais cuidado depois, porém vale lembrar que, obviamente, só dá para ter transporte hidroviário nos espaços em que os rios, produtos da natureza, têm suporte para esse tipo
de modal, né? Então, não dá para construir um rio de um lugar para o outro, se bem que os seres humanos já têm aí demonstrado sua competência de construir canais. É o caso do canal de Suez, é o caso do canal de Panamá, é o caso do canal Reno-Meno-Danúbio, lá na Alemanha, para interligar dois rios. Não dá para ignorar, então, a intervenção humana. Mas é óbvio que fica muito custosa a obra e muito mais coerente usar os recursos que a natureza dispõe. Neste sentido, as ferrovias conseguem transpor muito mais facilmente estas limitações naturais e se torna, portanto, muito mais eficiente que a rodovia e talvez o nosso principal modal para produtos pesados, grandes volumes de cargas a longa distância quando não há potencial hidroviário. Beleza? As matrizes de transporte de carga no Brasil estão bem definidas aí. A principal matriz, o transporte rodoviário. Em segundo lugar, o transporte ferroviário. Em terceiro lugar, a cabotagem, que é o transporte via marítima entre portos de um mesmo país. O hidroviário, no caso aí fluvial, né, dentro de rios, e o dutoviário em último lugar. Vamos ver mais especificamente números sobre os transportes brasileiros comparando com os demais países. Bora lá. Olhem a comparação Brasil-Japão, né? Quais são as diferenças entre transportes de cargas no Brasil e no outro lado do mundo, no Japão? Vejam, enquanto o Brasil utiliza em quase 60% dos seus transportes de carga as rodovias, o Japão utiliza 21% apenas. Enquanto o Brasil usa 10% ou menos dos seus transportes de carga em hidrovias, o Japão 43%. Ah, mas Paquito, o Japão é um arquipélago! É verdade, o Japão é um arquipélago. Entretanto, um arquipélago que consegue ter entre suas ilhas um percentual de transportes de carga ferroviária muito maior do que o do Brasil. Então tem alguma coisa errada aqui, será? Vamos ver outros países de dimensões continentais similares às dimensões brasileiras e ver o que eles utilizam? Dá uma olhada na China. 37% dos transportes chineses de carga ferroviários. 50% rodoviário e tem diminuído porque tem ampliado-se a malha ferroviária chinesa. Se você pegar a Austrália, 43% ferrovias. Canadá, 46% ferrovias. Rússia, 81% ferrovias. É muito mais inteligente em países de grandes dimensões utilizar o modal ferroviário porque ele carrega muito mais, gastando muito menos, poluindo muito menos. E as rodovias são muito utilizadas nos Estados Unidos, na China, na Austrália, mas para ligar distâncias menores, longas distâncias, ferrovia. É isso que o Brasil não aprendeu ainda. Deem uma olhada na emissão de efluentes no Brasil. O Brasil usa muito transporte rodoviário. Então, o que mais polui é necessariamente o transporte rodoviário, responsável por quase 90% das emissões de gases no sistema de transporte. É também quem mais carrega toneladas. A gente vê que 63% de toda a carga brasileira sai pelo transporte rodoviário. Dados de 2011, tá, gente? Isso mudou um pouquinho. Mas ainda é 60%, a gente viu no gráfico anterior mais recente, transporte rodoviarista no Brasil. E é o mais poluente. É para isso que está aí esses dois gráficos. O produto é transportado por rodovia. Os produtos brasileiros são transportados por rodovia. Um modal que é extremamente utilizador de combustíveis fósseis e, portanto, muito poluente. O Brasil não se preocupa nem com o custo de produção, muito menos com o custo ambiental gerado pela sua escolha de transportes. E aí a gente começa a ver geograficamente um pouco mais os índices acerca dos modais utilizados no Brasil. Rodovias pavimentadas no mundo, ferrovias pavimentadas no mundo e a comparação com o Brasil. Estados Unidos, 4 milhões de rodovias pavimentadas. União Europeia, 4 milhões de quilômetros
de rodovias pavimentadas. Índia, 1 milhão. França, 800 mil quilômetros. Rússia, 800 mil. Japão, um arquipélago, 760 mil. Canadá, 200 mil. E olha que metade do país é congelado. O Brasil, 176 mil quilômetros. Dados da primeira década deste século. Ferrovias, 235 mil quilômetros na União Europeia, 226 mil nos Estados Unidos, 87 mil na Rússia, 75 mil e crescendo na China, Índia 63 mil, o Brasil tem 29 mil, perde para a Argentina, um país muito menor e com áreas muito mais concentradoras no norte do país em termos de produção do que o Brasil. O Brasil não só não investe, como não tem áreas interligadas por ferrovias, que são muito menos poluentes e muito mais eficientes para transporte de carga a longas distâncias. Vamos pensar, então, a importância das rodovias no Brasil e as características desse sistema de transporte rodoviarista, que é o mais utilizado pelo país. Deem uma olhada nesse gráfico. Das principais economias do mundo, o Brasil ele tem um percentual de pavimentação, que é o asfaltamento das rodovias, inferior, inclusive, muito inferior ao do México, que é uma economia inferior à do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, de toda a malha rodoviária construída, 60% dela é asfaltada, é pavimentada. No Canadá, 40%. Na Argentina, 30%. O Brasil tem 10% em média de pavimentação. Ou seja, de toda a quilometragem construída de rodovias, o Brasil tem 10% de rodovias pavimentadas, asfaltadas, com qualidade de tráfego. Olha a evolução da pavimentação na história brasileira. Em 1996 eram 149 mil quilômetros. Hoje, 213. Hoje não, em 2011, 213 mil. Quando vemos isso por regiões, a situação fica extremamente interessante e dramática. Porque, vejam, o sudeste do Brasil tem 1/3 das rodovias do Brasil. Entretanto, não passa de 12% de pavimentação. Se você pegar a região norte do Brasil, você vai ver que ela tem 20 mil quilômetros pavimentados, mas com uma média de pavimentação superior a 14%. Se você pegar o sul do Brasil, tem uma média de pavimentação inferior a 10%. Então, a região da Amazônia tem percentualmente mais pavimentação rodoviária do que a própria região sul do país. Outro lugar de rodovias com uma média de pavimentação em torno de 12%, 13% é o Nordeste. Então o Brasil tem essa deficiência de pavimentação e é isso que a gente observa aqui. Peguei 2 momentos históricos, 2013, que está ali em cima, e mais aqui em cima, 2016. 2016. Vejam, basicamente o Brasil em 2013 tinha 1.713.000 quilômetros de rodovias. Ao todo. Em 2016, 1.720.000 quilômetros. Em 2013, 202 mil quilômetros pavimentados, o que dava 11,8%. No caso de 2016, 12,3%, com 211 mil quilômetros. Rodovias não pavimentadas no Brasil. 2016, 78,6%. Em 2013, 79%. Vejam, houve uma melhoria na situação, mas ainda assim, 78% das rodovias não são pavimentadas, não são asfaltadas no Brasil. Pegando as rodovias pavimentadas, a maior parte das rodovias pavimentadas, 54%, são estaduais. Só 32% são federais, quer dizer, as rodovias federais, 1/3 delas apenas tem asfalto, o resto não tem. E se a gente pegar ainda as rodovias federais como exemplo,
de todas as rodovias federais pavimentadas, só 8% são duplicadas, possuem 2 faixas para ir, 2 para voltar, pelo menos. Obviamente que a maior parte das rodovias não são pavimentadas e são pistas de sentido único para ir em contato com o sentido único de voltar, ou seja, aquela pista simples, o que amplia muito a chance de acidentes. O Brasil, que desde Juscelino Kubitschek escolheu como modal prioritário do transporte de carga o rodoviário, o rodoviarista, não só não construiu boas rodovias, como não cuida das que construiu. Não pavimentou as construídas. O Brasil, que é tão devoto do rodoviarismo, tem um sistema mais do que precário para o transporte de cargas. É assustador. E a gente vê que, apesar de ter havido um crescimento de 96 até 2010 na malha rodoviária do Brasil e o congelamento da malha ferroviária, que não cresceu, basicamente esse crescimento de rodovias pavimentadas não ultrapassa a marca dos 11%, 12% do total de rodovias, o que é muito pouco para o Brasil. E o mais assustador é que nós temos, por exemplo, uma situação de colocarmos transportes de produtos que saiam, por exemplo, do Rio Grande do Sul, bora ver o mapa anterior, o transporte sai do Rio Grande do Sul e vai, por exemplo, de caminhão até Roraima. Não tem lógica nenhuma. Olha como o Brasil é linkado em termos de fretes. Né? Esse mapa que está logo aqui em cima de mim, basicamente é o mapa dos fretes no Brasil. Então você tem fretes que saem do Rio Grande do Sul e vão para Manaus de caminhão, por rodovias que mal estão construídas. São rodovias, em sua maior parte, de terra batida. É um sistema caótico, é um sistema caro, é um sistema perigoso. Olha o mapa aqui do lado também em cima das rodovias brasileiras. Aliás, o mapa está aqui do lado, né? Vejam, o que é pontilhado são rodovias projetadas. Muitas rodovias na Amazônia são projetos que permaneçam assim, porque a floresta vale muito mais em pé do que com rodovias precárias construídas. Mas a maior parte das rodovias que são construídas e pavimentadas ficam no sudeste ou no litoral brasileiro. As rodovias internas do país quase sempre são de mão única, ida e volta, rodovia simples. E a maior parte não asfaltada. Dá uma olhada aqui as principais rodovias do estado de São Paulo, as grandes rodovias que estão duplicadas. A gente vê no mapinha que está logo aqui em cima de mim. Aqui do meu lado você vê Mato Grosso. Meia dúzia de rodovias asfaltadas, o resto são rodovias vicinais. E na Amazônia, que permaneça assim, eu não estou defendendo a construção de rodovias lá, porque não é necessário, o transporte hidroviário poderia suprir essas necessidades, mas a gente vê que na Amazônia as rodovias são muito mais escassas e o asfaltamento, então, inexistente. Apesar da Amazônia ter a Transamazônica, e aí você vê exatamente o projeto da Transamazônica sendo estendido pela Transnordestina, é uma rodovia que vem lá da época do governo militar, que queria criar infraestrutura para desenvolver a qualquer custo a Amazônia, nem que para isso tivesse que desmatar toda a Amazônia. Construíram a Transamazônica e deixaram desta forma que vocês veem aqui, ó, no barro. Não sei o que seria pior, asfaltar a Transamazônica ou manter assim. O grande erro foi construí-la. Ah, não poderíamos não ter meios de escoamento produtivo. É verdade, mas poderíamos achar meios mais viáveis para minimizar os impactos com a natureza. E construir rodovias não é
necessariamente um meio viável, porque os impactos ambientais se estendem até 70 quilômetros às margens da rodovia, uma vez que ela foi construída. E não pavimentar, então, é ainda construir algo muito mais precário e ainda assim ambientalmente destrutivo. Então, quer dizer, não tem lógica esta logística, esta opção. Volta aí, então, as características e classificações das rodovias pavimentadas no mundo. Dados da primeira década deste século. Já vimos que o Brasil hoje tem mais de 213 mil quilômetros. Ainda assim, ele não passaria, mesmo que todos os demais países não tivessem construído mais pavimentação em rodovias, o Brasil não passaria nenhum país, nem com seus 213 mil quilômetros pavimentados. Usamos o modal rodoviário, ignoramos o modal ferroviário desde os anos 50 no governo Juscelino e fazemos isso muito mal. Agora é hora então de analisar o modal ferroviário. Notem que o Brasil tem um modal ferroviário extremamente pequeno se comparado às grandes nações de dimensões continentais no mundo. Estados Unidos, Rússia, China, o Canadá, a Austrália, a própria Índia. Aliás, Índia, Austrália menores que o Brasil, mas que usam esse modal com muito mais eficiência. Onde a Europa é a região do globo com a maior eficiência nesta utilização, seguida dos Estados Unidos. O Brasil sequer consegue vencer a Argentina ou a França. Então, basicamente, o que nós notamos é que quando a gente olha lá a posição dos Estados Unidos e olha a posição do Brasil, nós notamos que a política de criar um modal rodoviarista foi um grande erro. Porque, sim, já vimos no começo dessa aula, é o modal mais caro, porque o rodoviário, claro, porque é o que mais gasta diesel, por exemplo, e é o modal menos eficiente ambientalmente. E é comprovadamente o mais arriscado, tanto pelo número de acidentes quanto por roubo de carga. Já pensaram como seria para haver roubo de carga através do transporte ferroviário? O cara não poderia roubar o trem e levar para algum lugar, esconder e tirar a carga. Ele teria que tirar a carga do trem no trilho. Dificultaria muito o trabalho, inclusive, da bandidagem. Quer dizer, a opção brasileira é uma opção muito controversa. A gente, simplesmente para industrializar o país, optamos pelo modal rodoviarista, lá em Juscelino. Mas, obviamente, não era a melhor opção para as necessidades do escoamento produtivo brasileiro e por isso vivemos hoje um gargalo de escoamento produtivo. Bom, está aqui duas características dos modais ferroviários. Eles podem ser, como vocês veem aqui em cima de mim, eles podem ser modal ortogonal, quando tudo é quadradinho, quando a via férrea quadricula o espaço, ou podem ser, como vocês veem, um pouco mais ali em cima, a estrutura radial da França. O que seria uma estrutura radial? Bom, basicamente, essa postura de termos um ponto do espaço que concentra todas as rotas, como a gente vê ali em Paris. Um ponto no espaço onde todas as rotas, de maneira concentrada, partem dali para todos os lados. Por isso possuem radicialidade. Não dá para ignorar isso, ok? Vamos analisar então com calma como funciona isso nos diversos espaços das principais nações que usam esse modal ferroviário no planeta. Olha a Rússia. Estou colocando um círculo ali em roxo. Notem que Moscou é o centro dessa radicialidade. Vejam, você tem setas de escoamento produtivo a partir dali para todos os lados.
Por isso, neste trecho, as ferrovias têm escoamento radial, tendo como núcleo dessa radicialidade Moscou. Mas não é só isso. Notem que nós temos em outros espaços, vou colocar aqui em azul, nós temos estruturas que são ortogonais, aqui e aqui, interligando as principais cidades industriais da Rússia. Então a Rússia tem um sistema misto de organização dessas que são redes ferroviárias. Se a gente partir daí para um outro país ou para outros países, uma região como a Europa, dê uma olhada nos centros de radicialidade. Vou colocar aí em vermelho. Nós temos Madrid como um centro radial, nós temos Paris como um centro radial, nós temos Berlim como um centro radial, nós temos Moscou, que a gente já viu como um centro radial, nós temos áreas como, por exemplo, Milão, que também regionalmente é um centro radial. E a partir dessas estruturas radiais, a gente vê que nós temos para todos os lados, por exemplo, aqui em Paris, ó, o deslocamento de trens. Então, a logística das ferrovias na Europa prezam muito mais por essa estrutura radial do que por outros tipos de estrutura. Isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, Madrid, né, interligando com trens de alta performance ou trens bala, interligando-se com cidades simbolicamente importantíssimas na sua região, mas que também servem, por exemplo, de entremeio para uma nova ligação para cidades mais importantes ainda. Por exemplo, Barcelona, que com o trem-bala se liga com Lyon e que depois se liga com Paris e, a partir daí, se liga a outras regiões da Europa, podendo chegar até o leste europeu ou pelo menos até a Alemanha. Então nós temos uma rede que, apesar de radial, mesmo com a radialidade, percorre, sendo até mesmo com investimentos tão altos como de trem-bala, percorre todo o território europeu, interligando profundamente as áreas. Trem-bala para principalmente transporte humano e os trens de carga seguindo mais ou menos a mesma lógica, interligando todos os demais países. Se a gente analisar agora as características do Japão, a gente vê uma característica mais linear, beirando o ortogonal, né? Então, se eu for observar, eu tenho que pegar, por exemplo, aqui na principal ilha japonesa e olhar essa região e ver que é uma quadriculação, né, do território da ilha de Honshu. Essa quadriculação de trens bala só, hein? Porque os demais trens seguem a mesma lógica. Permite que um japonês pegue esse trem lá embaixo na ilha de Kyushu e vá até Tóquio, e de Tóquio possa chegar até a ilha de Hokkaido, Sapporo. Trens bala muito mais caros, que exigem alta performance tecnológica, mas que interligam o arquipélago. O Brasil não tem nem trem, quanto mais trem bala. E olha a característica ortogonal da China. Aqui não preciso nem, né, fazer grandes destaques. Fica claramente visível a ortogonalidade das ferrovias chinesas aqui na Manchúria. Olha as áreas aí ortogonais. E basicamente essas ferrovias interligam inclusive áreas que seriam muito, muito mais isoladas, que seriam áreas de deserto. Por exemplo, aqui o deserto de Xinjiang. Opa, deixa eu colocar não uma seta, mas um círculo. Olha aqui o deserto de Xinjiang, que fica aqui, né? E o deserto da Mongólia chinesa, que fica aqui. Quer dizer, essas áreas são áreas muito menos povoadas. Só não interliga essa região aqui porque é o Himalaia, porque trem não sobe dobramento moderno, né?
Só por isso. Mas o território útil chinês todo interligado com trens eficientes, alta performance, e por isso a logística chinesa ajuda muito o desenvolvimento econômico da nação. É o que nos emperra, é o que se coloca como gargalo no Brasil. Essa logística de escoamento. Olha aí as nossas ferrovias. O que vemos, portanto, é um Brasil com esse modelo ortogonal, concentrado no sul e sudeste, com meia dúzia de ferrovias próximas ao litoral, também do nordeste. Projetos que nem sempre saíram do papel. Aliás, um dos poucos projetos que foi levado a cabo, ou seja, que saiu do papel e foi inaugurado no governo Dilma Rousseff, foi o que interliga Belém até o interior de São Paulo, a Ferrovia Norte-Sul do Brasil, que foi construída com grandes problemas já de infraestrutura. Em muitos lugares a ferrovia é uma mão única e os trens têm que parar para esperar o outro passar, porque é um trilho só. Quer dizer, fizemos uma ferrovia que não dá para um trem ir e um voltar ao mesmo tempo. Mas ainda assim, apesar das precariedades e das más ingerências na obra, é um dos poucos projetos que saíram do papel nas últimas décadas no Brasil. O Brasil só desconstrói ferrovias. Até essa inauguração, o Brasil só diminuía no número de ferrovias. Não está expandindo este modal, o que mantém a estrutura logística do Brasil muito precária. Existem muitos projetos, né? Por exemplo, essa que está em vermelho aí, ligando Belém até a Estrela do Oeste em São Paulo, tá ok. Fizemos, mal, mas fizemos. Existe uma outra ferrovia, já construída em amarelo, que liga Eldorado dos Carajás até Belém. Né? Na verdade, ela não liga até Belém, ela liga até o Maranhão, mas teria um trecho que está sendo construído até Belém também. Tirando isso, os demais projetos estão paralisados, e na Amazônia eu concordo que esses projetos fiquem paralisados, melhor que não existam, mas nos demais espaços brasileiros, a gente vê que é completamente relapsa a influência governamental na criação dessas infraestruturas. Se a gente pegar a América do Sul e comparar na quantidade de principais ferrovias com a América do Norte, a gente vê as diferenças. A América do Norte toda preenchida por trechos ferroviários de alta importância e na América do Sul, não. No Brasil em especial, não. Notem que a extensão da malha ferroviária no Brasil cresceu desde o surto da cana-de-açúcar, lá na segunda metade do século XIX, até a metade do século XX, quando, ali em 55, Juscelino Kubitschek determina que o caminho não é mais a ferrovia, e sim a rodovia. Mais cara, menos eficiente. Aí a gente começa a construir rodovias, e as ferrovias não só não são ampliadas em volume e quilômetros, como as que existem começam a sucatear, e década após década a gente vai desativando pedaços. Os investimentos estatais foram inexistentes nas últimas décadas, um pouquinho maiores no governo Dilma Rousseff, que foi justamente para terminar o projeto da Norte-Sul. A iniciativa privada não está interessada em construir ferrovias, porque custa muito caro e porque isso é infraestrutura que o governo tem que produzir, mas não produz com eficiência. Então o Brasil fica preso por esse gargalo. E assim a gente se torna ineficiente na entrega daquilo que a gente vende. É triste, né? O modal hidroviário no Brasil deveria ser extremamente bem explorado, uma vez que o Brasil é o país do planeta com a maior potencialidade natural, sem necessidade de intervenção humana para esse modal. Aliás, a Amazônia é a bacia do mundo com o maior potencial hidroviário do planeta. São 14 milhões de toneladas escoadas na Amazônia, o que é a maior utilização de uma hidrovia no Brasil, em áreas que nem intervenção
humana para a navegação foram necessárias. Quer dizer, o Brasil tem um potencial na Amazônia para o transporte hidroviário. Não é necessário desenvolvermos rodovias na Amazônia. Pelo menos não é necessário desenvolvermos rodovias ao lado destas hidrovias na Amazônia. Podemos construir rodovias em uma menor quantidade só para interligar pequenas regiões dentro da Amazônia. E em regiões onde já há desmatamento, sem levar a um aumento do desmatamento da floresta. O Brasil tem 42 mil quilômetros navegáveis, quase todos eles naturais, e usa 1/4 deste potencial. Os principais espaços que deveriam ser utilizados estão na Amazônia, é o maior potencial naturalmente navegável, mas o Brasil também tem áreas com intervenção humana que foram desenvolvidos aqui na bacia Tietê-Paraná, um trecho navegável por conta de barragens na região do São Francisco, e esta área aqui, um trecho que foi antropicamente desenvolvido aqui no Tocantins, Araguaia. 2 rios aqui que também têm esta potencialidade. São as áreas de utilização de hidrovias. Vejam no mapa aqui ao lado a área de utilização da bacia amazônica, onde eu pus a setinha. O principal eixo eu vou destacar aí para vocês, utilizando o roxinho. É a ligação entre Porto Velho e o porto de Taquatiara, em Manaus, né, que escoa a soja, é a hidrovia da soja. Soja que chega por transporte rodoviário, vou colocar aí o transporte rodoviário em amarelo, ligando Mato Grosso até Porto Velho. Ele é transmodalidade, né? Você usa a intermodalidade ou a transmodalidade, você sai do modal rodoviarista para o modal hidroviário, coloca o que estava sendo carregado por caminhões nos barcos, os barcos levam Rio Madeira abaixo, que tem intervenção humana, né? Tem a construção de eclusa, que é aquele elevador que permite que o barco desça pedras ou corredeiras mais abruptas do rio. E em Itacoatiara é necessário trocar de barco, porque dali ele já ganha o oceano. O rio já permite que barcos maiores naveguem. Então, quer dizer, essa intermodalidade permite o escoamento de soja do Brasil para o mundo, sem grandes interferências humanas, que é mais impressionante. Outro modal importante é esse que a gente vê aí e que interliga basicamente o interior do Centro-Oeste às áreas de escoamento lá pelo Pará ou até mesmo pelo Maranhão. Também uma área que é potencialmente importante para o escoamento de soja, através do rio Tocantins e do rio Araguaia, onde foram construídas intervenções humanas sob a forma de barragens que permitem a navegação ou eclusas. E essa área que está em azul aí, ó, que eu vou colocar uma setinha mostrando, esta área que está em azul, necessariamente são as hidrovias, primeiro do Araguaia, depois do Tocantins. Vejam que elas não chegam até os portos, nem de Belém, nem de São Luís, mas há a possibilidade da intermodalidade, justamente com essa ferrovia já construída de Carajás ao Porto de São Luís. Então é possível levar de barco até a estrada de ferro e dali fazer a intermodalidade para o escoamento até o porto, através de trens. Mas é uma ferrovia que tem grandes problemas na sua construção por consequência do desrespeito ao meio ambiente. Então, existem muitos processos de embargo para a utilização dessas ferrovias por conta da incapacidade ambiental, né, das suas empreiteiras em mostrar para o governo e mostrar para a sociedade que elas podem ser utilizadas e construídas com cuidado. Chegamos à principal hidrovia do Brasil, a Tietê-Paraná. Aqui nós temos o rio Tietê, vou mostrar para vocês
ligando ali o interior de São Paulo ao rio Paraná. Essa área de escoamento liga o interior do estado a um rio que permite o escoamento pela Argentina até o Oceano Atlântico. É a hidrovia do Mercosul, uma hidrovia importantíssima, com muitas eclusas, mas que permite o escoamento produtivo através do Rio Paraná e do Rio da Prata, ganhando o mundo. É também a de maior potencial de desenvolvimento econômico. Chama hidrovia do Mercosul, também conhecida como Tietê-Paraná. Um trecho navegável no Rio São Francisco vai desta região de Pirapora, no norte de Minas, estou pondo um traço em vermelho, até a primeira barragem do São Francisco, pus outro traço em vermelho, a barragem que a gente chama de Sobradinho. Este trecho, que agora eu vou colocar em seta, ele é navegável por conta das duas barragens, que geraram uma espécie de profundidade média constante no Rio São Francisco, garantindo assim a sua capacidade de navegação. Mas liga o norte de Minas ao interior da Bahia. Uma área importante para a produção de fruta é a zona fruticultora do Brasil, o Vale das Frutas. Entretanto, não chega até o oceano para escoamento produtivo, então tem que ter uma intermodalidade lá com rodovias e ou ferrovias. Os portos no Brasil têm a sua importância de escoamento. E os principais portos eu vou colocar aqui com setas em vermelho. O primeiro grande porto a ser estudado, obviamente o mais importante do Brasil, é o Porto de Santos. Ele é um porto que importa, ou seja, que coloca para dentro do Brasil produtos variados, industrializados e de todos os níveis, inclusive grãos. E é um porto também que permite a saída de tudo que o Brasil produz. É um porto multiprodutos. Existe um porto importante de escoamento de grãos no Brasil, que é o de Paranaguá, esse segundo que eu ponho a seta agora aqui. Este porto, eu vou mudar a cor da seta para a gente diferenciar, estou pondo em amarelinho. Este porto, com essa seta amarela, é um porto de escoamento dos grãos do sul do Brasil e do Mato Grosso do Sul. É por onde escoa o principal volume de produto soja. Outro porto importantíssimo, agora com seta em azul, é o Porto de São Luís, no Maranhão, que é o principal escoamento da Serra dos Carajás. Escoa minério metálico lá em cima. E temos outro porto importante para a mineração, que eu vou pôr em rosinha, que é o Porto de Vitória, também conhecido como Porto de Tubarão, por onde entra carvão e sai aço, produzido ali no Vale do Rio Doce, na área do quadrilátero ferrífero. São os principais portos brasileiros. Os portos internos que vocês precisam conhecer também são muito importantes. Você tem que conhecer o Porto Velho, no Rio Madeira, o Porto de Taquatiara, no Rio Amazonas. São os dois portos doce mais importantes do Brasil. Beleza? Tem outros portos no Brasil importantes? Tem. Você vai ter que conhecer todos eles? Não, mas saibam que eles existem. Você tem, por exemplo, o Porto de Tubarão, o Porto de Itajaí, na região do Vale do Tubarão, por onde sai o carvão produzido no Brasil para ir até o Porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo, para esse carvão entrar na produção siderúrgica. Você tem o Porto de Suape, em Pernambuco, onde sai, por exemplo, álcool e cana-de-açúcar. No Rio de Janeiro, você tem o Porto do Rio, que é exatamente por onde entra e sai produtos de origem fóssil, né? No caso ali gás natural, petróleo, principalmente ali pela região mais norte do estado, onde nós temos o Campo dos Goitacazes, principal área de extração de petróleo e gás do sudeste brasileiro. Então são regiões que devem ser conhecidas, tá bom?
E para a gente começar a caminhar para o fim da aula, ainda não é o fim, mas é o começo do caminho, né? Vamos para o último grande modal, o aeroviário. Notem que houve um crescimento do número de aeronaves. 3 milhões de 2007, quando tínhamos 2 milhões de aeronaves voando no interior do Brasil, para 3 milhões, com o número de passageiros, e aí muito vinculado ao transporte de passageiro, tá? Não só de carga. Aliás, a gente vê no mapinha aqui, que eu estou atrapalhando um pouquinho ele, né? Basicamente, aqui do meu ladinho, nós vemos que 84% de toda a riqueza movimentada pelo modal aeroviário é com passagens, e o restante com carga e transportes de documentos, que é o mala postal. Mas esse aumento não veio com o aumento de infraestruturas, né? Olha aí, os principais aeroportos do Brasil estão em roxinho aí, outros aeroportos secundários em azulzinho, com aviões em azul. Notem os fluxos, como foram crescendo de 1972 a 2000, e olha os fluxos atuais, como se ampliaram muito. Mas os aeroportos não ampliaram sua logística. Tivemos uma grande tentativa de fazer essa ampliação para as Olimpíadas e Copa do Mundo durante o governo Lula e Dilma, mas foi muito mal feita essa ampliação. Assim como a ampliação e melhoria dos portos no governo Dilma também foi mal feita. Sempre buscando a iniciativa privada, quando isso tudo deveria ser capitaneado pelo Estado, porque é infraestrutura. E só o Estado pode suprir as necessidades para ampliar esse escoamento logístico das mercadorias no Brasil, o que daria ao Brasil uma posição diferente no comércio internacional. Ocupamos uma posição inferior a 2% do comércio mundial. Temos uma economia poderosíssima que não vende, não entrega o que vende, por conta dessa logística. É mole? Olha aí os grandes fluxos desses modais no Brasil. E no mundo, né? Notem que no mapa o Brasil está bem apagadinho ali. Os maiores fluxos estão entre Estados Unidos, Europa e Japão. E a gente pode ver isso de outra maneira. Vamos então, para finalizar essa aula, observar o Flight Radar, um site que mostra em tempo real a locomoção dos aviões entre os espaços do globo. Então, os aviões que vocês estão vendo aí de fato estão voando. São aviões reais, vistos por radar. A gente vê alguns buracos, por exemplo, em cima do Himalaia, muito alta essa região, os aviões dão a volta. Em cima da Ucrânia, já foi derrubado um avião por conta dos rebeldes russos que estão ali. Nas regiões de grandes conflitos, como por exemplo o Iêmen, ou ainda a Líbia, áreas muito perigosas. Por sua vez, a gente vê áreas com baixíssima quantidade de aviões no território. África, própria América do Sul e Brasil. Regiões que não estão tão inseridas assim nessa dinâmica de voos. E o principal eixo, obviamente, envolve Europa, Estados Unidos. Deixa eu colocar maior, né? Envolve Europa, Estados Unidos e, obviamente, esta região do globo que é China e Japão. Então, esses são os principais eixos de translado. Um eixo que vai Estados Unidos, Europa, Europa, Estados Unidos, Europa, Japão, Japão, China, Europa, Japão, China, Estados Unidos, e aí chegam por aqui, por esse outro lado, e Estados Unidos, Japão e China. Chegam aqui por este lado. Então, estes são os centros dos fluxos de aviões do planeta. Para mostrar, só por curiosidade, que de fato são aviões que estão voando agora, vamos aproximar, né? Vamos dar um zoom no Flight Radar. Notem, quando a gente dá o zoom, que a gente começa a ver os aviões, né? Se movimentando, aviões, helicópteros. Vamos colocar aqui em cima da Filadélfia.
Olha aqui, ó. Vocês vão ver daqui a pouco os aviões começarem a se mexer. Então é um mapa que mostra em tempo real. Bom, nós ficamos por aqui. Eu desejo a vocês ótimos estudos, uma ótima semana, muita saúde, mantenham-se saudáveis, façam quarentena enquanto for necessário. Um grande beijo nesse coração. Tchau!